Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas às mamães que estão aqui? Parabéns, mamães. Glória a Deus. Deus seja louvado. As mamães vão receber um presente aí lindo, né? Com muito carinho, viu? Com muito carinho que nós fizemos isso. Deus seja louvado. Queridos, nós vamos iniciar, enquanto as irmãs entregam os presentes para as mamães, eu quero iniciar uma série de mensagens no livro do Êxodo, e hoje nós iniciaremos com o nosso primeiro tema da série, Êxodo. Êxodo é um livro, né, da Bíblia Sagrada, que fala da saída do povo do Egito. Então eu inicio hoje a série Êxodo, começando pela primeira mensagem da série, Prepare-se para grandes mudanças, é o tema da nossa série Êxodo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo. A série é Êxodo, o livro é Êxodo também. Capítulo de número 1, verso de número 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos ler apenas esses textos, que o Espírito de Deus, até o verso de número 6, há muita riqueza aqui já para ser extraída, e que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Amém, queridos? Vocês estão tímidos pelo frio, né? Êxodo capítulo, você sabe que a estação, ela altera os comportamentos, né? Inclusive no sul, na região sul, quem é sulista sabe disso, na região sul, as igrejas elas não são tão avivadas como a nossa região. E o estudo feito diz que isso tem a ver com o clima. Olha que interessante, o clima também altera o nosso comportamento. Achei muito interessante essa pesquisa. Êxodo capítulo de número 1, verso de número 1. Você que tem Bíblia, procure comigo aí, para você comigo acompanhar a leitura do texto sagrado. Verso de número 1, nós vamos iniciar a nossa série Êxodo, com o tema da mensagem, Prepare-se para grandes mudanças. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito, com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Está aqui uma boa lista de alguns nomes que você pode inclusive colocar nos seus filhos ou netos. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Só até aqui, vamos orar? Peça para que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Pai, nós te louvamos essa manhã. Obrigado por nos reunir em torno do seu nome, assentados aos pés do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Assim como Marta e Maria e Lázaro, em Betânia, assentados aos seus pés. Ó Deus, nós aqui estamos, desejosos em ouvir aquilo que o Senhor tem a nós comunicar. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e remova todo o obstáculo, ó Deus, que se levantar contra aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Traga cativo todo pensamento à sua vontade, destrona toda fortaleza de mente, e que saiamos daqui edificados, consolados, fortalecidos pelo Senhor, pela força do teu poder, que haja graça, unção, virtude, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia. Libera sobre esse ambiente, sobre as nossas vidas a sua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma o seu lugar de honra. Nós o adoramos essa manhã, bendizemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entoamos louvores em tua presença, reconhecendo a sua majestade e sobre nós o teu senhorio. Estamos desejosos em ouvi-lo, estamos desejosos, Pai, em receber de ti direção, orientação, porque somente o Senhor tem palavras de vida
eterna. Fala conosco essa manhã, coloca por terra todo espírito maligno das trevas, que ele não resista ao poder do teu Espírito, à presença santa do Senhor, e que sejamos tocados, ministrados, que os nossos corações sejam aquecidos e inflamados para a glória do teu santo nome. Se você pode, diga amém, aplaudindo a Jesus Cristo. Queridos, se fôssemos usar um símbolo para representar a nossa caminhada com Deus, um dos melhores encaixes, na minha opinião, seria uma construção ou uma obra. Eu acho que, assim, a simbologia de uma construção e de uma obra é o encaixe perfeito para nós expressarmos ou fazermos um desenho da nossa vida com Deus, porque eu acho que ela fala com exatidão, ou pelo menos se aproxima por várias similaridades que uma obra ou uma construção possui. E talvez um dos mais evidentes seja o processo da mudança que uma construção passa. Eu não sei se você já passou por alguma construção na tua vida. Se não passou, seja bem-vindo, que você já está passando a construção que o Espírito de Deus está operando na tua existência. O fato é que uma construção, ela tem muitas evidências e muitas características que se assimilam à nossa vida, à nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Por exemplo, são as etapas que a cada período e fase dão uma nova cara para a construção. Aquele lugar que você visitou uma semana anterior já não é o mesmo da semana seguinte. Eu não sei se você teve o privilégio de construir a sua própria casa. Eu tive. Deus me deu a honra e o privilégio, a alegria de construir a minha casa desde de Viga Baldrame. E era interessante, porque às vezes acontecia de eu ficar algumas semanas sem visitar a obra, ou melhor, alguns dias, semanas jamais, mas alguns dias, haja visto que a ansiedade nos habita, né? Mas havia semanas em que eu ficava alguns dias distantes da obra, e quando eu chegava na obra, eu era sempre surpreendido. Por quê? Porque a obra havia avançado, muitas coisas estavam colocadas no lugar, as paredes estavam levantadas, e ela começou a receber revestimentos, o reboco, o chapisco, o piso, o contrapiso, e aquilo foi trazendo o que para a obra? Beleza, que nós chamamos do processo talvez mais fino e caro, que é o famoso acabamento. É bem certo que nós estamos talvez distante de um acabamento fino, mas é um fato que o alicerce já foi posto e muitas paredes já foram levantadas na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Agora, queridos, isso fala exatamente, perfeitamente, de maneira exata, do que é a nossa vida com Deus. E essas etapas falam disso, provando que as mudanças que a obra vai sofrendo e a deixa mais perto do seu projeto inicial, são as mesmas que nós sofremos na nossa caminhada com o Senhor, no nosso dia a dia com o nosso Deus. Por que eu uso essa figura de linguagem para trabalhar essa introdução, para nós iniciarmos o processo do sermão aqui, tratando já desses pontos e fazendo as nossas primeiras aplicações práticas? Porque esse povo é o povo de Deus. Nós estamos tratando de um povo que Deus havia separado, desde Abraão. Haviam aproximadamente 440 anos que esse povo era o povo que havia sido escolhido por Deus como nação, porque toda a humanidade é criação de Deus, amém, queridos? A Bíblia diz que de um homem Deus formou toda a terra, mas é um fato que os homens decidiram caminhar sem Deus, viver sem Deus. Eles obedeceram, ou pelo menos aceitaram a sugestão do diabo no Éden, quando disse a Eva e falou com Adão, o teu esposo: se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. A questão aqui não é obedecer, a questão aqui é você gozar do paraíso, desde que seja sem Deus. E essa sugestão
ela foi ouvida e obedecida por muita gente depois que Deus criou o homem. E os homens se dispersaram, abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus, aquilo que chamamos na teologia de apostasia. Eles se apostataram. Só que o Deus havia deixado um remanescente, cujo nome do seu patriarca é Abraão, aquele que conhecemos em Hebreus como o pai da fé. E de Abraão, as gerações subsequentes são gerações benditas, porque nele são benditas todas as nações da terra. E Deus havia escolhido Abraão não como um indivíduo, mas como uma nação que Deus já havia orquestrado, já havia planejado para que essa nação fosse na terra os seus representantes. Por que eu estou fazendo essa digressão, retornando a Abraão? Porque esse povo estava na terra de Canaã, local onde Abraão se estabelece com Sara, depois que ele sai da casa de seus pais a pedido de Deus. Vale lembrar que Deus aparece para Abraão em visão, em sonho, ou talvez fala ao teu espírito, e ele ouve nitidamente a voz de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu hei de mostrar a você, e eu farei de você uma grande nação, se você me obedecer. E ele foi, e esse homem agora, ele inicia o projeto de Deus em Canaã. Nós estamos num tempo em que já havia passado aproximadamente 430 anos. Interessante que ao mesmo tempo em que o povo vai ficar cativo no Egito, eles estavam gozando de Canaã, vivendo nas terras de Canaã, há aproximadamente 430 anos. Fazendo o cálculo da idade de Abraão, desde quando ele assentou-se em Canaã, até o dia em que os seus bisnetos estavam no Egito. Veja, esse povo é o povo de Deus. E o povo de Deus é um povo que, porque é de Deus, é um povo que precisa estar exposto às mudanças que Deus deles exigirá. Vou repetir de novo. Esse povo era povo de Deus, e porque é de Deus, esse povo precisa estar disposto às mudanças que Deus deles exigirão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você é povo de Deus, prepare-se para grandes mudanças que Deus irá colocar no caminho e no curso da sua história, para que você, assim como essa obra que eu acabei de descrever, se torne uma obra perfeita, a ponto dele iniciar pelo menos os acabamentos finos até a sua vinda. Você pode dizer amém por isso? Queridos, veja, 430 anos aproximadamente, esse povo está em Canaã. É bem certo que ali eles já tinham negócios. São gerações que estão naquelas terras. Eles faziam parte daquele lugar. Eles eram o próprio lugar. Corria na veia daqueles homens o fato deles serem o povo de Deus que habitava em Canaã. Você sabe que deixa-me lembrar o termo aqui. Você sabe que um imigrante, é isso, né? Um imigrante, ele, por mais que viva num país que ofereça a ele coisas muito mais excelentes do que a sua pátria, ele não consegue desvincular-se da pátria na qual ele nasceu. Por quê? Porque ali há uma ligação de espírito, de alma, de sentimentos, de emoções. O próprio Deus decidiu que essa pessoa nascesse naquele lugar específico e geográfico para um cumprimento de um propósito. Nós não somos brasileiros por acaso. Nós não nascemos e moramos num país tropical abençoado por Deus, e que beleza, porque nós somos muito espertos, obrigado. Não, Deus decidiu na sua soberania nos colocar nessa nação, para que nela pudéssemos cumprir o seu plano, o seu propósito. Agora percebam, esse povo estava há 430 anos aproximadamente nas terras de Canaã, e de repente, diga comigo, de repente, eles precisaram sair de Canaã. Eles precisaram mudar-se de Canaã.
Veja, queridos, haverá mudanças que serão necessárias na nossa vida, e algumas inevitáveis. Vamos para o texto, para não ficar apenas nas minhas palavras. Verso de número 1 ainda do capítulo 1. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito, com Jacó, cada um com sua família. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito. Observe que chegou um tempo em que as circunstâncias exigiram daquelas famílias uma mudança. E é bem provável que Deus deseje ou esteja orquestrando algumas mudanças na sua história, algumas mudanças na sua vida, que são necessárias e outras inevitáveis, e você não vai conseguir fugir delas, e se fugir, você será o seu próprio algoz. Você se tornará o seu próprio inimigo. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a mudança que chegou era uma mudança inevitável. Nós estamos, e vale lembrar que nas terras de Canaã, agora são terras que estão vivendo um contexto de fome. O contexto aqui é a escassez de alimento. Lembra que enquanto os filhos de José, os filhos de Jacó estavam em Canaã, o José, o filho que supostamente havia morrido, segundo os irmãos dele contaram ao seu pai, começa aqui uma das primeiras fake news do mundo, esse menino estava no Egito, sendo por Deus usado, sendo por Deus conduzido como uma ferramenta de preparação para que num futuro Deus iria organizar em relação à sua família que estava ainda em Canaã. E você lembra que José vai ter sonhos, e um dos sonhos falava que no mundo viria uma grande fome, uma grande escassez de alimento. E porque José era um bom articulador, um menino sábio, inteligente, ele carregava de Deus a sua sabedoria, Faraó fica impactado, encantado com tamanha sabedoria, a ponto de dizer: o primeiro-ministro da economia é José, não tem ninguém mais capaz do que José, porque além dele interpretar o sonho, além dele trazer a informação do caos, ele traz com a informação do caos, ele traz também a resolução do problema, porque tem gente que só sabe nos comunicar problema, né? Agora tem gente que além do problema ser comunicado por ela junto traz resposta, e é a chave de grande sucesso, sabia? Não é você identificar problema, porque isso os medíocres sabem, é você conseguir identificar solução no meio dos problemas nos quais você está instalado. Está entendendo o que eu estou falando aqui? O que leva José a ser promovido não é o problema que ele identifica, é a solução que ele oferece. Porque tem gente que é bom para resolver, para achar problema. Você conhece alguém assim? Ó, pastor, está quebrado. Ó, pastor, eu vi um problema. Fale solução nenhuma. Só veio trazer opressão e peso para minha alma. E José é esse camarada, ele está no Egito. Eu não quero aqui me ater na história de José, porque esse não é o ponto. José está no Egito, e agora tem escassez no mundo todo. Os dias vão passando e os alimentos vão ficando escassos. Os animais emagrecem, as coisas começam a complicar, as coisas começam a ficar difíceis. E aí chega um momento em que o contexto vai obrigar esses homens a tomar uma decisão, a fazerem uma mudança. E há pessoas aqui que os dias nos quais você está vivendo estão sinalizando para você a necessidade de uma mudança. Tem gente aqui que faz tempo que está procrastinando, deixando para depois aquilo que já era para você fazer no ano 2019. E Deus está dizendo: eu te sentei aí para lembrar você que as mudanças agora, elas não são sugestivas, elas são inevitáveis, porque se você não mudar, alguém da tua casa vai morrer. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele. Se você não tomar uma decisão hoje de mudança, a tua casa sofrerá as consequências. Fala para o seu irmão: está tenso, mas segura na cadeira que até o fim tem solução. Queridos, uma mudança parcial não resolveria. É fome em Canaã, não tem como resolver. Não tem água,
não tem comida, os animais estão morrendo, a família é muito grande, não tem como você ser parcial na mudança. A mudança aqui era uma mudança radical, queridos, e ia tirar todos do lugar, porque tem mudança que não mexe só com você, mexe com todo mundo que está ligado a você. Eu vou falar de novo. Tem mudança que ela não veio para mover você, ela veio para mover todo mundo que inclusive está ligado a você. Essa mudança não era para Jacó, essa mudança não era para Levi, essa mudança não era para Judá, essa mudança não era para Issacar, para Rubem, para Benjamim, essa mudança era para os 70 que estavam em Canaã. Amém ou não amém? Queridos, é importante também destacar que Deus estava orquestrando aquela mudança através das circunstâncias em sua vontade permissiva. É um conhecimento teológico que nós temos, a vontade permissiva de Deus ou a vontade decretiva. A permissiva é aquela que Deus te permite. E Deus permitiu esse povo entrar no Egito, viver no Egito. Não era da vontade de Deus, mas Deus permitiu. Amém ou não amém, irmãos? Porque não era plano de Deus deixar o povo cativo 430 anos. Isso se deu por conta da desobediência do povo, por conta da dureza do coração do povo. E Deus encontrou no Egito um meio, um mecanismo, uma ferramenta para guardar o seu povo durante todos aqueles anos, para que o povo crescesse. Na próxima série, no próximo sermão nós vamos falar sobre isso. Agora veja, Deus estava por trás, orquestrando. Agora o que é preciso, queridos, atenção, quanto a algumas mudanças que serão necessárias e inevitáveis. Você precisa ficar atento. Tem gente que é desligado, tem gente que é alheia, é indiferente, as coisas estão debaixo dos olhos, as coisas estão estampadas, e ela parece que não enxerga, não vê. A tua família está sofrendo, ô Jacó. A fome chegou, não dá para comprar mais no mercadinho, na quitanda da esquina, acabou o alimento, nós vamos precisar sair do lugar. E vai ser difícil a mudança, não vai ser fácil não, mas necessária. Amém ou não amém, irmãos? Como é difícil falar de mudança, queridos. Nós odiamos mudar, sabia disso? Vou dar um exemplo para você, nós odiamos mudar. Faz favor para mim, Iago, senta nesse banco aqui. Olha que desconforto que é. O banquinho está quentinho, vai sentar num banco gelado. É desconfortante, não é gostoso. Não é a posição que ele decidiu estar, mas às vezes é a posição que Deus quer que ele esteja, nesse período em que ele necessita mudar de local, mudar de espaço geográfico, mudar de postura, de posição. E mudança aqui, irmão, não é mudança de casa não, tá? Porque mudar de casa é mole pro gato, é só ligar lá para a empresa, eles vêm, pegam as coisas, colocam na outra casa, não, a mudança mais difícil muitas vezes é uma mudança interior, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. É uma disposição que você vai precisar imprimir para que essa mudança se torne efetiva dentro da tua casa. Eu dormia 4 horas da manhã, todo dia, 3h30, 4 horas da manhã. Eu sempre fui da madrugada, morcego. Minha esposa começou a sofrer de insônia. Insônia. Eu estou há 9 anos casado, insônia. Só que isso desencadeou com o tempo. Isso é igual doença de pele. Você pega o câncer hoje para ele aparecer daqui 7 anos. E eu não percebia. Só que eu sabia que era incômodo eu ficar na televisão nas madrugadas, assistindo minhas reportagens, meus documentários. E eu também não queria me deslocar para a sala, porque era desconfortável, porque é o quarto, é com a minha box, tem arzinho, estava tudo do jeito que eu gostaria. Então eu falei assim, eu não vou isentá-la do sofrimento em detrimento do meu conforto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não vou isentá-la do sofrimento em detrimento do meu conforto. Eu vou ficar, porque está gostoso, ela sofre, mas sofre pouco, está deitadinha, está na cama, está gostoso, está do lado do pai. Os anos foram passando. E ela sempre reclamando comigo. Preto, eu não estou conseguindo dormir. Preto, eu estou com insônia. Preto, isso está afetando a minha qualidade de vida. Preto, foi. Quando foi agora, há 3 meses atrás, ela ficou 3 dias sem dormir. E aí ela me procurou
chorando um dia e disse: eu estou a ponto de cair numa depressão. A tristeza que me habita é terrível. Aí, minha mãe tomava uns remédios para dormir. E ela foi entrar na onda. Veja bem, eu preferi ela tomar remédio do que eu mudar minha atitude. Por que era mais fácil? Enfia um remédio na boca dela ou eu vou dormir 11 horas da noite? Mudar toda a minha rotina. Ferir o meu hábito, o meu costume. Porque, queridos, trocar de hábito é igual trocar de Deus. É igual trocar de religião. É quase impossível. Se você não... Hábitos modelados, é terrível ser abandonados. Falei, não, toma um veneninho. Não é pecado não, irmã. Uma noite dormiu, outra noite dormiu, outra noite ficou acordada. Tem que trocar o remédio. Eu tenho mais um aqui, esse é o azul. Aí toma o azul. Uma noite dormiu, outra noite dormiu, a outra noite, acordada. Aí um amigo foi em casa. Eu tenho uns bons lá. Porque quando você encontra os hipocondríacos, 2 hipocondríacos, você viu 2 hipocondríacos conversando? Não, bom é o Doril, você quer ver o anador. Menina do céu, tem um Pascosta lá, você toma 2, zera na hora. Você já conversou com o hipocondríaco? Ele começa a trazer as caixas de remédio, aí vai ler bula, parece Bíblia, parece que eles estão até trocando experiência de Deus. Aí ele foi lá com as, tem esse amarelo é maravilhoso. E aí e parece médico. Você corta em 4 aqui, porque ele vai fazer um efeito, e não sei o quê, e mexe daqui, e mexe lá. Ela falou, bora. Aí meu irmão chegou um dia em casa, falou, eu tenho um rosa lá, é top. Falei, gente do céu. Queridos, deixa eu resumir a ópera para você. Aí minha esposa tomou um remédio lá que eu não sei qual é. Chega um dia em casa, ela sentada no quarto chorando. O que foi? Não sei. Estou deprimida. Falei, aqui, cara, chegou isso aí. Falei, diabo, aqui não. Fiquei desesperado. O dia todo chorando, o dia todo, irmão. Eu nunca vi aquilo. Falei, filha, mas fala comigo o que é alguma coisa, conversa comigo. Não sei o que é. É uma dor que eu não sei te explicar. Falei, meu Deus do céu, cara. Vou ter que dobrar o jejum, oração, vou pro rebento. Não tinha nada a ver com jejum e oração. Um dia, 2 dias, 3º dia eu falei, não, chega. Minha mulher está morrendo. Pagar um psiquiatra, sei lá. Aí ela disse para mim assim, Preto, vamos fazer um teste. Entra comigo em novos hábitos. Vamos mudar a alimentação. Dorme 11 horas comigo. Eu falei, 11 horas, gente? 11 horas eu estou começando a minha vibe. 11 horas começa o esquenta lá em casa, o meu. Falou, não, mas dorme comigo 11 horas. Eu falei, 11 horas. Eu nunca dormi na minha vida 11 horas, irmãos. 11 horas, eu dormi 11 horas? Nunca, isso não existe. Eu falei, filha, agora não, tira o celular, nós não vamos entrar mais com o celular dentro do quarto, etc e tal. E esse remédio está me fazendo mal, mexeu com o meu estômago, eu não vou tomar ele hoje não. E aí, tá melhor? No outro dia, estou melhorzinha. Passou 2 dias, essa mulher agora se sentia melhor porque ela não tomou mais nenhum desses remédios. E aí eu decidi, obriguei o meu corpo se adaptar com essa nova rotina, dificílimo. Eu dormia 11 horas, acordava às 7 da manhã cansado. Falei, rapaz, eu estou dormindo mais do que antes. Quase o dobro. Eu acordo cansado, meu corpo não estava acostumado com a rotina. Aí todos os dias, ininterruptamente, eu dizia a ela, e aí, você acordou bem? Preto, dormi maravilhosamente, graças a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, filho. E o meu filho está vindo dormir 1 hora da manhã já, com o celular na mão. Hoje, 10h30, 10 horas da noite, a gente coloca ele na cama e fala, dorme. Não estou com sono, vem o sono agora, que vem em nome de Jesus, dorme. Vai dormir. A gente aqui tem um sono que a gente mesmo opera aqui. Lá em casa a gente consegue exercer um sono sobre a criança. É um mistério da psicologia que a gente não... A gente exerce sono rápido em casa lá. Queridos, vindo agora para a igreja,
Eu falei, e aí, você dormiu bem? Isso já faz um mês já que nós estamos nessa rotina. Eu durmo 11 horas da noite. Da 11h eu começo a ficar com sono agora. Nunca senti isso na minha vida. Eu ficava perto do povo 11 horas com sono, eu falava, tá de brincadeira. Falei, e aí, dormiu, preto? Que sono maravilhoso. A mulher está disposta, a mulher está feliz, a mulher está contente, a mulher está animada, a mulher está cheia de vida, tá namorando, oh glória. Queridos, por que eu estou contando essa história? Não está nem no sermão isso, não está nem no sermão. Não está no sermão isso. Porque eu precisei adaptar a minha rotina a uma mudança que para mim foi dificílima para organizar minha família. Para cuidar da saúde psíquica da minha esposa. Para pastorear o meu filho. Eu precisei abrir mão do meu egoísmo. Eu precisei abrir mão daquilo que eu queria fazer e que eu estava acostumado a fazer por amor àqueles que estavam me cercando. Há mudanças que Deus irá te pedir e que essas mudanças vão tocar na sua carne e vai doer, mas serão necessárias. Porque essas mudanças são inevitáveis. Você pode aplaudir a Jesus? Queridos, tem mudança que uma vez ignorada, ela pode trazer consequências inimagináveis. Se esses homens tivessem ignorado a mudança que era necessária, a ida ao Egito, eles iriam morrer em Canaã. Você conhece gente que está morrendo por ignorância? Você conhece gente que está definhando porque é cabeçudo, é cabeça dura, é coração duro. Não, é do meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim. Você precisa mudar. Porque você está em construção, e o seu construtor é aquele que está dando a você os acabamentos finos. E se for preciso, ele quebra algumas coisas que estão fora do lugar, para colocar de novo. Amém ou não amém? Se eles estivessem, queridos, ignorado, seria uma consequência inimaginável. Ser resistente, você conhece gente que é resistente às mudanças? Ser resistente às mudanças necessárias é cooperar com a própria derrocada. Eu conheço gente que é resistente demais. E a pessoa, inconsequentemente, ela está cooperando para a sua própria derrocada. Resistente. Não vou fazer, não gostei do jeito que falou comigo, não concordo com isso, não é assim, eu acho que tem um jeito melhor, o dela é sempre melhor, as ideias dela são sempre as aprovadas, o caminho que ela traça é o melhor, e tem momentos que Deus vai pedir para você ir para lugares que você nunca iria, se Ele não te obrigasse. Esses homens estavam em Canaã. Canaã é terra que mana leite e mel, você lembra? É Deus que diz para eles, eu darei ao meu povo uma terra que mana leite e mel, é Canaã. Mas Deus tirou eles do Canaã, colocou eles no Egito para depois trazer para Canaã de novo. Porque tem gente que se não entrar no Egito no momento que Deus pedir, morre em Canaã, ainda que essa terra seja prometida. Você já parou para pensar? Que eles estavam em Canaã, eles ficaram 430 anos no Egito, depois voltou para Canaã de novo? Porque tem lugares que Deus vai nos preservar e nós nunca imaginamos que lá será a nossa torre forte. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Tem lugares que Deus vai te preservar que você nunca imaginou que lá será a sua torre forte. Você acha que esses homens imaginariam que Deus iria guardá-los na terra do inimigo? Você acha que Deus pensou que Deus iria protegê-los na terra do inimigo? Sim, porque quando Moisés nasce, Deus coloca ele na mão do faraó para cuidar dele para Deus. Mas faraó não é o homem que ia matar as crianças? É, mas quando a criança é de Deus, ele não mata, e Deus faz até ele pagar pelo cuidado que ele está tendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos ser resistentes, irmãos. Existem mudanças necessárias que nos levarão a lugares ou situações incômodas. Eu já disse, como o Egito. É incômodo. Você acha que esses homens estavam felizes de ter que viver essa transição de Canaã a Egito? Não. A Bíblia diz, e eles desceram. Descer fala de perda. Descer na Bíblia por muitas vezes fala de declínio, de vales, de dificuldades. Egito aponta para isso, lugar de opressão, de escravidão, de dificuldade.
Mas há momentos que Deus vai nos transicionar a esses lugares, a fim de que nós aprendamos a viver. Porque como bem disse a banda, é preciso saber viver. Amém, irmãos? Existem mudanças que você vai ter que estar disposto a viver. Você vai ter que se expor a ela. Porque isso pode afetar a tua família. Isso pode afetar a tua casa. Veja o verso número 1 ainda do capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó. Olha essa expressão, cada um com a sua família. Queridos, é importante que ninguém seja desconsiderado em meio às mudanças. Porque tem pessoas que elas são egocêntricas, egoístas, individualistas. Elas até ouvem a voz de Deus no que diz respeito às mudanças, só que elas desconsideram aqueles que fazem parte dessa transição e que Deus decidiu incluí-las nessa transição. Vocês vão descer para o Egito, vocês vão viver essa mudança, mas vocês vão levar todos que estão com vocês fazem parte dessa mudança. Veja, queridos, em meio a essas mudanças, será necessária a responsabilidade de cada indivíduo envolvido. Cada um, está o texto, com Jacó, cada um com sua família, falando, apontando a respeito da responsabilidade que cada um de nós carregamos. A responsabilidade não é do outro, é minha. Nós temos uma mania ridícula de ficar terceirizando responsabilidade. Não, pastor, é que a minha mulher não fez, e por que você não fez? Não, pastor, é que o meu marido não está fazendo, e por que você não está fazendo? Seu indolente, isso vai afetar a tua família, não vai? Então faça. Está diante de você, faça. É possível para você? Faça você. O que você não pode é ficar indiferente, alheio, uma vez que isso diz respeito a todos que estão envolvidos nesse processo. Amém, queridos? Veja que, quando o texto fala a respeito da mudança, ele fala e ele dá nome a todos os líderes daquelas tribos, ou que representavam aquelas famílias, cada um pelo nome. Ele vai chamando, é Benjamim, é Judá, é Zebulon, é Naftali, é Gade, é Azer. O que o texto está nos comunicando aqui, irmãos? Que nós precisamos assumir as responsabilidades que nos cabem em cada situação e circunstância da vida. Quantos homens irresponsáveis. Irmãos, eu não sei, eu não quero aqui bancar o sociólogo. Não quero, longe disso. Eu sei da minha limitação e incapacidade, mas eu acho, opinião minha, e ouvindo e lendo alguma coisa a respeito disso, nunca na história se fabricou tanto moleque. Um zomico, meu Deus do céu. Por quê? Porque talvez os pais, segura aí na cadeira, são os responsáveis por essa geração que vem. Porque os pais não souberam dar aos filhos a responsabilidade que lhes cabe no processo da caminhada. Cada um, ou seja, todos aqueles que estavam, precisavam assumir a responsabilidade que lhes cabia. E hoje, as pessoas não querem mais responsabilidade. As pessoas não querem assumir riscos. Queridos, casamento é um risco, porque é muita responsabilidade. Amém ou não amém? Filhos é um risco, porque é muita responsabilidade. Fazer filho é fácil, eu quero ver você escovar dentro do filho. Aqui um detalhinho. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você quase tem que matar o menino para escovar o dente. Dá umas porradas. Aí você vai lá e de manhã, é à tarde, é à noite, o dentista ainda fala, não tá bom, tem que escovar mais vezes. Aí você dá banho, você dá comida, você cuida, meu Deus do céu, é N responsabilidades que você precisa assumir porque lhe cabe. Quantas mulheres cansadas, fadigadas porque os bonitões, os senhores feudais, os supremos, os lindos, chegam em casa e banca os
doutores da lei, os mestres, sentam e não querem ajudar em nada. Trabalhei, grande coisa o irresponsável. Tem mais serviço aqui, você tem que trabalhar 14 horas por dia, não é 8? Pega a vassoura, vamos cuidar, vamos limpar, vamos varrer, lava a bosta do menino, cuida desse menino catarrento, anda com esse menino, brinca com esse menino, aí soca o celular no coitado do menino, o menino tá aí começa a ficar perturbado. Aí daqui a pouco o filho está sendo educado por quem? Pelo Netflix. Daqui a pouco ele está lá rebolando igual a Anitta. Ô menino, você é demônio. Não, não é não, é você, seu irresponsável. Que não quer assumir aquilo que lhe cabe, porque cada um vai assumir a família, cada um vai descer para o Egito, pode descer, mas no Egito nós vamos descer todo mundo, e na hora de subir para Canaã, nós vamos subir todo mundo. Olha no texto do Êxodo, quando eles saíram do Egito, diz a Bíblia que não ficou uma unha, sabe por quê? Porque homens responsáveis não deixam nada para trás. Eu estou falando com alguém aqui, homens responsáveis não deixa nada para trás. Tem BO eu resolvo, tem discussão eu resolvo, tem conta eu assumo, tem problema eu bato de frente, mas eu não deixo nada para trás, porque eu sou responsável. Eu sei que o glória vai ser difícil, mas dá glória mesmo. Amém, irmãos? Aleluia. Essa transição que viver exigiu de cada líder um compromisso pessoal e coletivo. Veja que a transição, a mudança, ela sempre vai nos exigir um compromisso pessoal e um compromisso coletivo. Eu já disse, mas só assim para clarificar isso na tua mente e para fixar no teu coração. O compromisso pessoal fala da resposta de cada um, a resposta que cada um precisava individualmente dar a cada situação. Então, o compromisso na mudança, ele é individual e coletivo. Individual por quê? Porque eu preciso, individualmente, responder a questões que estão diante de mim. Você já reparou que tem uns Ananias e Safira no nosso meio? O marido, muitas vezes, ele só responde aquilo que a esposa pediu para ele responder. Ou quando não, a esposa só responde o que o marido pediu para ela. Cadê a sua individualidade? Cadê a sua peculiaridade? Cadê, irmão? Cadê, irmã? Você foi sequestrado pela relação nociva e tóxica que você vive? Porque há sobre você um domínio manipulador? Não! Há mudanças que diz respeito a cunho pessoal. Existem coisas que Deus quer que eu mude. Isso não tem a ver com a minha esposa, isso não tem a ver com meu filho, isso não tem a ver com o meu pastor. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na minha vida como indivíduo. Amém? Então não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver comigo. Uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de busca, de entrega. Isso são decisões pessoais que eu tomo diariamente. E que obviamente elas vão desaguar no coletivo. E aqui entra o ponto. Porque toda decisão ela é pessoal, mas ela também é coletiva. Primeiro por conta dos desdobramentos da decisão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando demais aqui, vocês estão... Não estou filosofando não, né? Os desdobramentos da decisão no sentido de que eu tomo uma decisão, essa decisão não vai afetar lá a ponta? Vai ou não vai? Eu chego em casa lá e falo, amor... Dia das Mães, comprei um carro, 60 parcelas de 1.500. Afetou a minha vida financeira? Porque tem uns maridos que falam que isso é presente. Isso não é presente, isso é problema. Presente é outra coisa. Presente é você levar a velhinha para passear. Dia das Mães, comprei um presente, uma panela. Isso não é presente, miserável. Isso é utensílio doméstico. Presente é um sutiã, um perfume, aleluia, irmãos, um cabelo, que elas gostam, né? Celular, de preferência uma coisa boa. Aqui para mim, queridos, agora o compromisso coletivo diz respeito ao compromisso que envolve a família na transição. Então, quando eu estou tomando uma decisão pessoal, eu tenho que lembrar que as minhas decisões pessoais, elas também falam de decisões coletivas.
Será que isso vai afetar minha esposa? Será que isso vai comprometer a minha relação com meu filho? Quantos órfãos de pais vivos existem que você conheceu? O pai é vivo, mas o filho é órfão, porque não tem a presença do pai, só tem presente. Aí a hora que o pai se encontra com o filho, fala, é meu mesmo? Porque ele está desconfigurado, fala, obviamente. Durante a formatação, quem cuidou dele foram outros. E ele tem muito dos outros e muito pouco de você, porque você nunca foi presente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então, eu estou falando de família, porque isso fala de uma família de 70 indivíduos que se transformou em 3 milhões de pessoas. Nessa mudança ninguém poderia ser deixado para trás. Ah, irmãos, quanta gente você já viu tomando decisões para mudar, e elas não levam em consideração aqueles que estão acerca delas. Não, eu vou tomar a decisão. Poxa, essa decisão não vai afetar teu pai? Essa decisão não vai afetar teu amigo? Essa decisão não vai afetar tua mãe? E tua relação com teus irmãos? E tua relação com a mãe? E tua relação com a igreja? Não, eu não estou preocupado. Egoísta, egocêntrico, individualista. A decisão, ela precisa levar em consideração aqueles que me cercam. Amém, irmãos? Tem mudanças que só faz sentido para Deus, escuta isso, quando todos os indivíduos estão presentes. Tem mudança que só faz sentido para Deus quando todos os indivíduos estiverem presentes. Deus disse, vocês vão descer para o Egito, vão descer todas as tribos, e cada líder vai descer com a sua família. Ele estava dizendo àqueles homens, vocês vão descer, mas nem a sogra para deixar para trás. Amém ou não amém? Porque tinha sogra lá, certeza. Tinha. E que não fosse o nome dela Esperança, porque dizem que a esperança é a última que morre. Volta para o texto. A mudança viria um novo, veja queridos, a mudança viria um novo tempo. Viria algo novo para eles desfrutarem. Mas não era para um desfrutar, era para todos desfrutarem. Então toda mudança que você vai passar, você precisa considerar pessoas que estão em torno de você, a saber, a sua família. Amém? Tem pessoas que, pastor, estou mudando de cidade, estou mudando de estado, estou mudando, sei lá, estou mudando para Marte. Não leve em conta a família, não leve em conta os amigos, não leva em conta a igreja, não leva em conta o nível de espiritualidade que ela recebe no lugar onde ela está, ou ele está. Aí não cria raiz, não se fortalece, não se consolida em lugar nenhum. Aí a vida fica, como diz Zygmunt Bauman, amores líquidos. Eles não têm consistência. A vida não é consistente. Os filhos são fragilizados nas emoções. Por quê? Porque não tem raiz, não tem amigos. Você sabia, queridos, isso é estudo, não é eu que estou inventando. Estudos feitos dizem que pessoas felizes e saudáveis são pessoas que mudaram um pouco. Fica a dica aqui como que chama aquele povo? Os ciganos aí. Eu não estou dando recado para ninguém não, está vindo agora, descendo quentinho do céu. E se é para alguém aqui, recebe e aceita que dói menos. Existem mudanças que são necessárias e aqui é outro ponto e são exceções. Gente que não tem amigos. Quantos amigos você tem? Eu tenho 2. Quanto tempo? Eu conheci agora, 3 meses. Cadê os amigos que você tem de 20 anos? De 30 anos? Gente que conhece você profundamente. Gente que você fala assim, se eu ligar hoje, eu tenho um amigo para mim chorar, contar todos os meus podres, e ele me guarda, ela me guarda, me ama. E não é conivente com safadeza minha não. É gente de Deus, é gente que corre comigo. Eu tenho família que se eu ligar, eu vou lá, eu pego café, é açúcar. Ô glória, pobre gosta, né? A gente também. Pega café, se precisar de uma mistura eu pego, se precisar de um dinheiro emprestado eu tenho. Aí alguém me pergunta, pastor, tô indo embora. Eu falo, aqui você tem tudo, você tem amigos, você tem estrutura, é meio complicado isso. Filhos que mudam de escolas e que não formam amigos, grupos, clãs dentro de uma escola, são filhos fragilizados. Não sou eu que estou dizendo, queridos, é a psicopedagogia que diz isso. Então veja que as mudanças, elas precisam por nós ser levadas a sério. Porque tem gente que gosta da mudança. Por quê? Porque a mudança fala de novo. E tem gente que gosta da aventura. Por quê? Porque ele gosta de adrenalina.
Ele vai lá, arruma um namorado. Ai, que gostoso. Delícia. Tesão. Ai, que delícia. Gostoso. Adrenalina. Choque de adrenalina. Adrenalina. Aí vai acabando aqui o efeito da adrenalina. Aí o que ela faz? O que ele faz? Tô desanimado, hein? Precisando de um... É uma droguinha. Aí vai lá e busca adrenalina de novo. Por isso você vê que tem gente que troca de par o tempo todo. É isso. No final das contas é isso. Gente que muda o tempo todo de casa. É o tempo todo. É carro, é roupa. Adrenalina, quer buscar adrenalina. É a insatisfação que lhes habita. Nós precisamos aprender, irmãos. Amém? Eu estou falando com gente madura aqui. Nós podemos viver o novo? Podemos. Iremos desfrutar do novo? Iremos. Desde que tudo isso esteja envolvido e participe os nossos familiares, aqueles que estão conosco. É 10 para as 11, é verdade? Eu me empolguei, desculpa. Não poderia ser o lugar, mas, queridos, isso é interessante, né? Eles iam para o Egito, não ia? Era o novo lugar, não era? Mas a esposa era velha. Porque o ano pode ser novo, mas tem muita coisa que continua sendo velha. Quem está pegando o que eu estou falando? Feliz ano novo pelas coisas velhas que caminharam com você para o ano novo. Quem está pegando o que eu estou falando? Tem até um sermão que eu quero pregar no final do ano, diz isso. Lidando com as coisas velhas no ano novo. Eles iam mudar, ia viver o novo, só que junto com o novo ia vir muita coisa velha. Que eram os relacionamentos, os familiares, os laços, aquilo que fala do que é estável, daquilo que fala de sólido. Amém, irmãos? A mudança que estava sob a responsabilidade de alguns indivíduos envolvia todas as famílias. Portanto, cada líder precisou assumir o compromisso com suas famílias nessa transição. Pena que eu não vou conseguir falar do que eu tanto queria, e eu te deixei para a última parte, deixa eu correr. Verso de número 5 ainda, do capítulo de número 1, nós lemos os 4 capítulos, diz assim: ao todo desceram do Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que lá estava. Toda mudança, por menor que seja, ela produzirá profundos resultados. A mudança parecia pequena, não parecia? 70 pessoas. Sai de Canaã, desce para o Egito. Parecia eles não poderiam imaginar a grandeza do resultado da ação de uma mudança. Por isso que eu digo que você não pode resistir às mudanças. Você tem que estar exposto àquilo que Deus quer realizar, operar na tua história e na tua vida. Tem mudanças, queridos, que apontam para uma direção tão extraordinária que só vivendo os resultados para entender quão significado era o processo. Esses homens não tinham a menor ideia, mas Deus ia fazê-los crescer tanto a ponto de Faraó expulsá-los do Egito com medo do crescimento deles naquela terra. E isso se deu por quê? Porque eles obedeceram uma direção e decidiram viver a mudança que Deus havia oferecido a eles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então tem coisa que Deus está te pedindo, você fala assim: é difícil para mim, mas também não faz muito sentido para você. Às vezes isso que você acha que não faz sentido, que é insignificativo, é o que vai gerar um resultado extraordinário no futuro. E sabe quem vai gozar de tudo isso? Não vai ser só você, vai ser a sua descendência. Eu sei que falar de descendência para uma geração egoísta é o mesmo que cantar para surdo, mudo e cego. Por quê? Porque nós vivemos o agora. A gente não se preocupa nem com o filho. Você acha que essa geração está preocupada com descendência? Mas Deus está, porque Deus Jesus quando encontra os homens da lei, Ele diz:
Eu sou Deus do quê? De Abraão. Eu sou Deus de quem? Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus dos vivos. Eu sou Deus de descendência. Eu sou Deus que acompanho a tua posteridade, os teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Talvez você está aqui hoje plantando para a tua futura geração, para a tua descendência, se até lá Jesus não voltar. E se ele não voltar, que a nossa descendência seja bendita nessa terra. Você pode glorificar a Deus aplaudindo a Ele? Queridos, é necessário o resultado futuro daquela mudança. Valeria o esforço imediato para deslocar aquela família daquele lugar. O resultado futuro daquela mudança valeria a pena o deslocamento. Então tem coisa que você vai precisar deslocar, mas por conta do resultado, vale a pena o esforço de hoje, o esforço imediato. É necessário lembrar que em todo o caminho que iremos passar, Deus já passou preparando. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que eles iam descer para o Egito, eram 70, mas José já estava lá. Deus estava dizendo, vocês estão entrando por um caminho que eu já pavimentei para vocês passarem. Porque você nunca vai passar por um caminho que Jesus não conhece. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Então tudo que Deus está te pedindo para viver, fique tranquilo, que por lá ele já passou. Então você não vai ser surpreendido pelo diabo, pelas circunstâncias. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar parado em meio às dificuldades e às tempestades, porque o Deus que está te convidando para a mudança é o Deus que já pavimentou a estrada para você trilhar. Aleluia. Queridos, e encerro, mudanças produzem resultados que jamais conseguiríamos somar. Tem coisa que você vai fazer hoje, que daqui 10, 15, 20 anos, você vai falar assim, pastor, eu nunca, espero trazer aqui alguma história, para contribuir com essa reflexão, propriamente o texto de número 6, eu nunca imaginei, que uma ação dessa, um passo desse me levaria tão distante. Alguém já disse que existem coisas impossíveis até que alguém faça. Então tem coisas, querido, que depois que você dá o primeiro passo, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Alguém um dia me perguntou, qual é a possibilidade do homem andar 1000 quilômetros a pé? Me responde. Eu fiquei igual você também. E ele respondeu, dando o primeiro passo. Tem mudança que é só um passinho, e deixa o resto que Deus vai fazendo. Deus vai conduzindo. As mudanças que faremos e viveremos não podem ser entendidas com egoísmo, sentado apenas no indivíduo. Veja o verso número 6, eu encerro. Com o tempo, José e seus irmãos morreram. Quem morreu? Aqueles que haviam feito a mudança. E toda aquela geração chegou ao fim. E o 7 diz, mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos. Porém os irmãos de José, e netos, multiplicaram-se tanto, que fortaleceram-se e encheram a terra. Uau! Isso se deu porque alguém um dia decidiu viver uma mudança que seria significativa para ele e para o coletivo. No seu tempo, na sua história, nas suas necessidades, Deus não pode apenas operar mudanças, mas Ele tem que operar mudanças que vai além de tudo isso, que aponta para gerações, que falam de planos eternos, não somente ao indivíduo. A geração que mudou, chegou ao fim, mas a sua mudança ofereceu e deixou resultados para uma próxima geração. Nós passaremos, queridos, coisas também vão passar, mas nossos ensinos ficarão. As pessoas certamente lembrar-se-ão de nós e dirão, eu louvo a Deus por aqueles que um dia passaram. O sonho do meu coração, pode subir o louvor para a gente adorar e nós vamos apresentar esse lindo baby. O sonho do meu coração é que um dia, quando eu tiver netos e bisnetos, se o Senhor me conceder vida longa até lá, eu desejo ter netos, noras, tudo no plural. Eu quero que um dia os meus netos lembrem-se do vovô de Deus. E eles digam, eu tenho saudade dos dias em que vovô falava do Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. E para isso, eu precisei fazer uma mudança. Para isso, eu precisei decidir. E eu decidi viver uma vida santa, renunciando tudo que o mundo poderia me oferecer, pensando na minha futura geração. Queridos, os meus pais não eram cristãos, nem os meus avós e nem os meus bisavós. A nossa família tinha um rastro de destruição violenta, de prostituição, de drogas e bebidas. E em nós foi quebrada essa maldição. Ruiu o poder das trevas, para que através de nós impere a luz do Filho, do amor de Deus, e a nossa futura geração, na posteridade, possam gozar de plenas bênçãos. Amém, queridos? Que você esteja disposto a viver essas mudanças. Pode subir o louvor. O louvor. Eles estão animados. Louvor. Eu não mereço. Amém. Hoje é dia das mães. Quanta mudança no corpo, né? Eu vejo a minha pombinha lá, eu chamo ela de pombinha. A minha pombinha. Peitinho caiu. Faz 3 anos que eu nem relo. Perdeu até a sensibilidade, meu filho fica agarrado naquele trem. Barriguinha toda bagunçadinha, tadinha. Corpinho tá meio quadradinho assim. Ela tá dormindo, pra glória de Deus. Tá nada, ela deve estar assistindo. E eu acho linda. Mas eu fico olhando aquelas mudanças. E aquelas mudanças falam de algo que nasceu, que é muito mais precioso do que as mudanças que aconteceram. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu permitiria que essas mudanças acontecessem por mais 10 vezes, porque o que elas produziram foi muito maior do que o que elas ocasionaram. Tem mudanças que pode até doer, pode até exigir de você algumas coisas, mas o que elas vão produzir são coisas extraordinárias. Deus está chamando pessoas aqui. Deus está chamando, convidando pessoas aqui para viver o novo. Há coisas na sua vida que precisam ser retiradas, removidas, você sabe disso. Há coisas na sua vida que precisam ser acertadas. Você precisa sentar, olhar no olho e dizer a verdade. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de viver de aparência. É manhã de você consertar a sua história. Para que você viva o novo é preciso essa mudança. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Obrigado pelo teu amor, ó Deus. Obrigado pelo teu favor, o teu cuidado, a sua misericórdia, bondade e graça. Obrigado, Senhor, pela série que tu nos destes, e nós iniciaremos trabalhando esses textos, e que o Senhor nos permita aprender e crescer, como vemos hoje, o teu povo disposto a mudar, por uma necessidade que estava sendo, ó Deus, nascida naqueles dias na vida deles. Visita o teu povo agora, aqueles que estão aqui essa manhã, que precisam de uma mudança radical, que precisam tomar decisões difíceis, mas que elas serão significativas para o futuro. Espírito Santo de Deus, visita esse povo agora, visita a tua igreja agora, convença-os da mudança que é necessária, que será significativa para que eles vivam novo. Sinta a presença de Deus, seja tocado pela presença de Deus. Permita que as lágrimas desçam. Diga a Ele: sim, Senhor, eu aceito as mudanças. Sim, Senhor, eu estou disposto à mudança. Diga isso a Ele essa manhã. Não resista. Aleluia. Meu Salvador, meu resgatador. Alabaracanto, se de prominar a galabada, su de cruz, se de robinaua.
e livraste a mim. Meu Deus, eu não tenho mais tempo. Me prostro aos seus pés. Minha vida te entrego. Me prostro. Me prostro. Diga a Ele, eu me prostro, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu me entrego. Minha vida te entrego. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Em obediência, faça isso. Todos, coloca a mão no teu coração. Declare isso comigo, Senhor Jesus. Eu estou disposto a viver as mudanças necessárias. Me ajude. O meu coração é duro. Muitas vezes eu tenho sido desobediente à sua orientação e ordem. Mas que o teu Espírito me fortaleça essa manhã e me conduza nas veredas da sua justiça, para que eu viva e experimente o novo na tua presença. Você pode aplaudir a Jesus, você pode glorificar Jesus. Aleluia. Giane, Éder, vem cá. Nós vamos apresentar um baby lindo. Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos indo embora, irmãos. Glória a Deus. Ô Gilson, vem cá. Gilson vai me ajudar hoje. Vem cá, meu irmão. Você vai ser meu auxiliar aqui. Isso. Vem cá, Gilson. Presta o azeite para mim, William. Obrigado, filho. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ô Gilson. O nome dele completo. El Ferreira Santos. Gente, mas é lindo demais. Olha, cara de homem. Cara de macho. Graças a Deus, né? Ô glória. Aleluia, Jesus. Se a geração não fez, essa próxima vai fazer. Gilson, pega ele no colo para mim. Isso, você vai levantar ele aos céus. Antes, isso, segura para você não cansar. Antes eu queria, fica de frente para a igreja, Éder, isso. Antes eu queria dizer a vocês o seguinte. Nós, como cristãos, não batizamos crianças. Os irmãos bem sabem que os evangelhos, a palavra de Deus nos ensina a apresentá-los. Tomando como base o texto de Lucas, se não salvo engano, onde Jesus é apresentado no templo. Abençoamos, consagramos a criança a Deus, declarando no mundo espiritual que ela pertence ao Senhor Jesus, de acordo com a fé que os pais professam na pessoa do nosso Deus. Dito isso, eu brinco até que na verdade nós devíamos levantar aos céus os pais, porque uma vez o Theo apresentado por Deus, ele é uma criança que pertence ao Senhor, mas a responsabilidade de guiá-lo é dos pais. É dos pais. Há uma responsabilidade indireta quanto aos familiares, mas os pais têm essa prerrogativa. Provérbios 22:6, ensina o pequenino no caminho. Eu sempre digo isso. O artigo que não está ali introduzido muda e altera completamente os fatores desse texto, porque não é ensina o pequenino o caminho, o artigo o fala de alguém que está apontando um caminho. Não, ensina o pequenino no caminho, ou seja, você deve estar no caminho, e no caminho que você está ensinando ele aquilo que você faz no caminho, entende? Então, eu quero, antes de mais nada, pega para mim o microfone, pode ser o seu, Angélica, eu já te entrego, filha. Diante dessas testemunhas, diante dos céus, eu quero lhes fazer uma pergunta, e eu quero que vocês assumam esse compromisso diante do Senhor, porque é responsabilidade de vocês levá-lo ao altar de Deus, levá-lo às águas do batismo, discipulá-los. Não é prerrogativa de igreja alguma, é prerrogativa dos pais, ensiná-los. A tradição da igreja cristã, se vocês estudarem a história da igreja, vai perceber que a força da igreja se deu em todo o tempo dela, porque os pais sempre foram extremamente compromissados
com os cultos domésticos. Aquilo que chamamos hoje de células nas igrejas, sempre existiu. Havia um culto doméstico, onde os pais abriam os inários, a Bíblia, e pregava para os filhos, cantava com os filhos. Era apenas a família, a prole, o pai, a mãe e os filhos, que eram muitos, né, naquelas ocasiões. E de lá saíram grandes homens de Deus como John Wesley, que diz ele que a sua mãe, se eu não me engano, Susana Wesley, é a precursora e é, sem dúvida, a mulher que fez toda a diferença na vida espiritual dele. Encerrando, Éder, irmã Giane, irmão Éder, vocês se comprometem diante do Senhor, essa manhã, no dia 9/5/2021, a conduzir o teu filho, o filho de vocês, em todos os caminhos do Senhor, levando ele às águas do batismo e testemunhando em vida a vida cristã através da prática? Sim. Sim. É diante dessa declaração que nós assumimos esse compromisso de consagrá-lo a Deus, entendendo que vocês cooperarão para que a obra de Deus seja completa na vida do Theo. Amém? Theo Ferreira Santos, nome lindo, né? Theo Ferreira Santos. Levante ele aos céus, estenda as mãos para cá. Nós vamos orar pelo Theo. Você pode me ajudar em oração agora? Nós vamos orar, eu quero ungí-lo. E nós vamos encerrar o nosso culto agora. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos te louvar. Isso, mãe, ajuda. Pela vida do Theo, pela vida dos pais. Ele é apenas uma criança, nós não sabemos o futuro dele, mas nós cremos que aqui nascerá um grande homem de Deus, um profeta, um pastor, um homem temente ao Senhor, que amará a tua presença. Senhor, assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe Isabel, que ele seja cheio da tua presença nesse momento. Senhor, nós consagramos ele a ti, nós, ó Deus, o separamos para a tua obra, assim como Samuel, filho de Ana, foi apresentado no templo, sendo ele, Senhor, o rebento do seu altar. Nós apresentamos o Theo e declaramos que ele será um grande homem de Deus, um cidadão de bem, guardado e protegido pelo Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Pai, toca nele agora, encha ele da tua presença, do teu Espírito, guarda ele de todo mal, todo espírito maligno das trevas que tem operado contra as nossas crianças, seja repreendido agora, caia por terra todo espírito faraônico, ó Deus, de Faraó, que tem tentado, espírito de Herodes, destruir, matar as nossas crianças, caia por terra da vida do Theo agora. Nós o abençoamos em o nome de Jesus e consagramos ele a ti. Você pode dizer amém, aplaudindo a Jesus? Gente, ele está rindo, ele é muito feliz, ele é bem humorado, ele está rindo para mim o tempo todo, meu Deus do céu, que coisa linda. Vamos tirar uma foto? Vai, cadê? Vai, quer dar para a mãe, Gilson? Isso, Gilson, fica do outro lado, isso, pra gente sair junto aqui, vai. Depois você vem, Pri, cadê a Eliane? Eliane, vem cá, a tia, a avó, aquela aglomeração santa. Foi? Isso, eu saio. Vem, Li, vem, Pri, eu saio, vai lá vocês, tirar foto, rapidinho, gente, nós já estamos indo embora, eu vou dar a benção. 1 minuto, vai a vovó. A avó, não, vai virar uma aglomeração maluca. Sangue de Jesus, hoje a igreja só deu a família, a gente tem que apresentar mais pessoas. Meu Deus do céu, acho que eu falei bobagem, hein? Gente, isso não é família, isso é o 70 lá que eu tava pregando, ó, tá aí. Vai lá. Gente, ô Priscila, eu acho que eu tô gravando aqui, ô João, me ajuda. Eu não sei mexer nesse trem aqui não. Foto, aqui, agora foi. Vai. Sorriso. Maravilha, gente. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir a Jesus? Levante as mãos aos céus, nós vamos embora. Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Um beijo, vá em paz, boa semana.